domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos, pela participação neste meu canal, e quero dizer a vocês que é muito importante que vocês acompanhem esta lição até o final. Neste último trimestre de 2018, nós estaremos estudando sobre as parábolas de Jesus, para que nós possamos compreender o que a palavra de Deus quer transmitir para nós e por que Jesus Cristo falava em parábolas. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse, e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar, é só você dar um clique, e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Antes de entrarmos na lição, gostaria de pedir aos queridos internautas que compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas pudessem também acompanhar essas lições. Gostaria que você comentasse, gostaria que você curtisse. É muito importante o seu comentário para mim. A lição de hoje é a lição número 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Então nessa lição nós estaremos falando sobre a parábola do semeador. Vou estar explicando sobre os elementos dessa parábola, o solo, a boa audição para poder ouvir e aceitar a palavra de Deus. Fique comigo aí até o final, com certeza você vai tirar grandes lições dessa escola dominical virtual. O texto áureo diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13 e 23. A verdade aplicada, que é a verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Introdução. Para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus, encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Nesse primeiro tópico nós vamos estar vendo as parábolas aí em cada capítulo dos evangelhos sinóticos. Em Marcos 4,39, Jesus estava junto ao mar, e ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Aí começou a falar a palavra do semeador. Mateus vem de outro ângulo. Mateus diz que, tendo Jesus saído de casa, estava sentado junto ao mar e havia uma multidão de pé na praia. Lucas, a visão de Lucas é o seguinte: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele. Então, cada evangelho mostrou a parábola de um foco de visão. Os tópicos da lição é esclarecer, evidenciar e ressaltar. O objetivo específico do primeiro ponto: esclarecer o significado
da parábola do semeador. Então, o que nós vamos estar nessa lição agora é esclarecendo a parábola do semeador. Então, no ponto 1, nós vamos estar vendo sobre a interpretação da parábola do semeador, né? A importância em compreender a parábola. No tópico 2, os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Nós vamos falar sobre esses 3 elementos no tópico 2. E no tópico 3 nós vamos estar falando sobre os diferentes tipos de solos. 1. A importância em compreender a parábola. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Por essa razão é necessário comparar e contrastar as referências paralelas a cada narrativa. A grande preocupação do nosso comentador dessa lição é que nós possamos ler, para que nós possamos também saber interpretar as parábolas de maneira que nós entendamos. Isso é muito importante, para que nós apenas não fazemos uma leitura superficial. Desse modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus diz sobre o reino do céu. Então, meus queridos, essa parábola fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares, com resultados diferentes. Nós vamos estar olhando, e isso é o que acontece no dia a dia. Por isso que Jesus ensinava sobre parábola para que nós possamos entender o que o povo fazia naquela época. Muitos, como eu já disse na lição passada, uns trabalhavam com a pescaria, né, na venda de peixes. Outros, muitos também trabalhavam na agricultura. Então, com certeza, como Jesus falou essa parábola, tinha ali muitos agricultores que precisavam ouvir. E aí Jesus fala por parábola, porque Jesus não ofende. Então Jesus, por parábola, ele colocava as situações das pessoas, as situações do coração, que representa o solo fértil ou infértil desta parábola. E aí as pessoas, por exemplo, muitas ouviam e aceitavam, outras, porém, continuavam com seus corações endurecidos. Então, aqui ele falava a respeito do agricultor que semeia a semente. Nós vamos trazer isso para o Evangelho. Para nós, como cristãos que estamos pregando a palavra de Deus, nós precisamos entender que nem toda semente vai produzir, e que a maior parte não vão produzir por causa do terreno que não está preparado para receber a palavra. Um dos propósitos desta parábola é prevenir os discípulos com relação da palavra de Deus não produzir uma colheita inteira. Os tipos de solo mostram como é o coração de cada pessoa. Então Jesus Cristo fala por parábola. Muitas vezes seus discípulos não entendem. Daí Jesus vem, essa parábola do semeador, Jesus explica a parábola. Um propósito nessa parábola é para que os discípulos possam entender que nem sempre a palavra vai produzir uma colheita inteira, que todas as pessoas vão aceitar. Essa parábola fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares, com resultados diferentes. Então, para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus 13, 18 e 23, quando o próprio Senhor Jesus interpreta a parábola. Então nós encontramos que Jesus, explicando a parábola, primeiro ele diz que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado no pé do caminho. Quando você joga uma semente e ela cai num terreno, terra batida, ela não tem como penetrar. Então Jesus está mostrando, fazendo aqui uma comparação entre esses tipos de solo e o coração do ser humano. Terra batida, né? Terra compactada. Então a semente não tem como germinar. Jesus fala também da semente que cai entre pedregais. E ele explica para os seus discípulos. Ele fala que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então nós temos na igreja cristã que parece que a semente do Evangelho ainda está
tentando germinar entre as pedras. Porque qualquer vento, ele está maldizendo. Nós temos que ter cuidado, para que nós não possamos viver na forma que vivia aquele povo que foi tirado da escravidão e no deserto viviam a reclamar. Então nós precisamos saber que nós teremos problemas, nós teremos aflição. E muitas pessoas aqui, como Jesus, têm muita alegria quando aceitam o Evangelho. Não consegue, a semente não consegue germinar porque vem as percepções. Eles ficam olhando para as coisas do mundo, eles ficam olhando para as coisas que antes ele gostava, ele não consegue se libertar dos prazeres desse mundo. Vai sufocar a semente. Mas Jesus também falou daquela semente que cai em boa terra, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Fala do ouvir aguçado para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos muito preocupados com os celulares. As igrejas hoje, as pessoas estão cheias de celular. Levanta um para pregar e está alguém filmando. Levanta outro para cantar, está alguém filmando. Parece que nós queremos nos apresentar. O interesse que a palavra de Deus produz transformação na vida das pessoas passou para que nós possamos nos apresentar e colocar a nossa mensagem, nossos hinos nas redes sociais. Então, a semente que mais produziu está nessa que foi semeada em boa terra. É aquelas pessoas que abraçam a Cristo e está pronta a ir com ela até a morte. Ela recebe com alegria e deixa que a palavra entra no seu coração e passa a ser dominado totalmente por Cristo. Esta é a terra boa, aonde a palavra de Deus encontra guarida. O 2 diz: os elementos que constituem a parábola são 3: o semeador, a semente e o solo. Então, no mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como o semeador. Se nós formos lá em Mateus, nós vamos ver Jesus se apresentando como semeador. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir que o semeador é Jesus. Pois se compararmos o texto dessa parábola com o de Mateus 13:37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Então, meus queridos, nós temos agora, primeiro elemento, o semeador, que pode ser Jesus, nós, você e eu. Nós podemos ser esse primeiro elemento, o semeador que saiu a semear. Que seja eu, que seja você, que possamos estar semeando a palavra de Deus. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus, ou a palavra do reino, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus e da pregação dos apóstolos. Então, encontramos aqui o segundo elemento, a palavra de Deus. Então, essa é a semente. A semente é a palavra de Deus, ela é pregada e ela precisa germinar nos corações. Por isso, muitas vezes nós precisamos consagrar as nossas vidas para que nós possamos levar a palavra de Deus. Então, o segundo elemento é a palavra de Deus. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Então, o solo é o terceiro elemento. O coração do homem é o solo. É o coração do homem que vai receber a palavra, que vai estar aberto para a palavra, ou vai estar entre espinhos, ou vai estar em pedregais. Quer dizer, ou vai estar endurecido. Onde a palavra entre os espinhos, a palavra sufoca. Entre pedregais, né, a palavra não encontra solo para aprofundar as suas raízes. Por isso, o cristão precisa desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Então aqui o comentador nos traz alerta que nós precisamos buscar a palavra de Deus, que nós precisamos estudar a palavra de Deus, que nós precisamos compreender, que nós precisamos buscar cada vez mais profundo. Então nós precisamos se preocupar em entender a palavra de Deus. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido
suas raízes abaixo da superfície sobrevirão. Então, meus queridos, aqueles que a fé está vacilando, aqueles que ora acredita, ora não acredita, ora faz várias perguntas: será que é verdade? Será que eu não estou perdendo tempo? Então, os tempos difíceis estão chegando, e para muitos já chegou. E o que acontece? A palavra, a semente não encontrou raiz, e elas terão facilidade de desistir. É por isso que nós precisamos cada dia meditar mais na palavra de Deus, para que nós possamos cada dia aprofundar as nossas raízes. 3. Os diferentes tipos de solo infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície expostas às aves que vieram e as comeram. Então, meus queridos, essas aves aqui estão representando o maligno. Então, as sementes ficaram aí expostas na terra batida, ela não conseguiu dar fruto. Então, meus queridos, nós precisamos aqui nesta parábola, o comentador está nos levando a entender que nós precisamos buscar a Deus para que nosso coração seja amolecido, para que nosso coração seja receptivo à palavra de Deus. Então nós vemos aí que os tipos de solo, o que representa? Representa o coração endurecido, coração superficial, coração atribulado e coração receptivo. Então, qual tipo de coração está sendo o teu? Então esse solo representa aqueles que ouvem e não entendem, por isso endurece o coração para não receberem a palavra. Então esse é o solo de terra batida. Você joga a semente fica na superfície, ela não entra, ele não entende, ele não compreende, ele, entre aspas, ele não ouve. E aí Jesus não pode fazer nada na vida dele, o coração dele está preocupado com muitas coisas desta vida. E aí é por isso que a Bíblia fala daquela semente que caiu à beira da estrada. Ali todo mundo está passando, o chão está batido, e vem as aves do céu, ele ouve, mas vem as aves do céu representando o maligno e as devora, não deixa, coloca outras coisas no seu coração para que a palavra de Deus não germine em seu coração. Então essas aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessas pessoas cujos corações estão endurecidos. E aí não poderão ter parte na vida eterna com Cristo. Então a palavra de Deus fala que ouvindo alguém a palavra do rei e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O próprio Jesus explicando. Jesus quer que nós levamos à igreja o ensinamento, de maneira que as almas sejam resgatadas. Um ensinamento prático, de maneira que as pessoas possam entender, compreender a palavra de Deus. Porque existem muitos corações endurecidos, pavimentados, e aí a semente não tem como penetrar, pois Satanás está muito próximo daquelas pessoas. Elas vivem a fazer a vontade do maligno. As sementes que caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, e como consequência cresceram rapidamente e acabaram secas no instante. Veja, é a parábola, é Jesus comparando o trabalho do agricultor ao trabalho daqueles que semeiam, daqueles que levam a boa nova. E aí tem muitas pessoas, por exemplo, que está no trabalho de missão, mas ele quer resultados, ele quer 100% de resultado. Isso não vai acontecer, meu querido. O próprio Jesus não conseguiu isso. Mas ele daquelas sementes que frutificaram, certo? Daquelas pessoas que aceitaram o Evangelho. Mas você terá muitas barreiras. E aí você vê, por exemplo, a primeira semente cai na beira do caminho, onde o terreno está batido, todo mundo passa ali, a semente não tem como penetrar. E aí a ave do céu vem e arrebata a semente. Jesus falando dos corações endurecidos.
Agora ele fala daquele coração que tem um pouquinho de desejo, mas só um pouquinho. E aí a palavra de Deus penetra, nasce, mas não encontra solo, não encontra terra para afundar as suas raízes. Então esse solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e recebem com grande alegria. Porém, quando surge a dificuldade, as tribulações ou as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam, abandonam. Então é por isso que a palavra tem que ser pregada, para que as pessoas possam compreender a necessidade de pautar nossas vidas conforme a palavra de Deus. Como estou falando, que foi semeado em pedregais, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Antes é de pouca duração, e a chegada da angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nós estamos tendo pessoas se ofendendo por nada na igreja, pessoas com uma carreira longa de cristão. É preciso parar, examinar, fazer uma alta avaliação de si mesmo. Será que eu estou enquadrado na palavra de Deus? Faça uma alta reflexão com você mesmo. Seu coração é aquele que está tipo endurecido, compactado, onde as aves têm facilidade de arrebatar a semente que cai sobre o seu coração. Seu coração está entre pedras, entre pedregais, com pouca terra, quer dizer, pouca fé, pouca aplicação na palavra de Deus, não resiste. Quem se aplica pouco à palavra de Deus não resiste, porque ele necessita da semente. E aqui nós estamos vendo aí, pouca terra, nasce bonito, com alegria, mas quando vem o sol logo ele se seca. Daí a necessidade de maior embasamento na palavra de Deus, recebida através de um bom discipulado de frequência na escola dominical. A escola dominical é importante, só que nós temos em muitas escolas um número reduzido de pessoas, porque muitas vezes o professor não está preparado para aquela tarefa, ele não se prepara, e aí o que acontece? Não consegue explanar o que quer dizer a palavra de Deus para os seus alunos. Qual que é o foco da lição? O professor não consegue, apenas ele fala, mas ninguém consegue entender e trazer algo importante no seu coração e levar para a meditação, para a sua vida. Então é interessante que os professores de escola dominical se preparem. Já as sementes que caíram entre espinhos são sufocadas quando esses crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente existem forças capazes de sufocar a mensagem de forma a torná-la infrutífera. Então são muitos ventos contrários que vai soprar contra a nossa fé. São muitos ventos que querem carregar a nossa semente. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar estudando a palavra de Deus e levando o Evangelho para que possa alcançar muitos corações. Então o solo espinhoso, esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar frutos é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Meus queridos, olhando para nós, que fruto nós estamos dando? Eu quero falar especialmente aos obreiros, que Jesus lá no capítulo 15 de João, ele disse: olha, eu vos escolhi, ele dizendo aos discípulos, mas essa palavra eu quero trazer até a nós, porque você não pode ser um obreiro se não tiver uma chamada de Deus. E Jesus disse: eu vos escolhi para que vocês vão ter fruto. Mas nós vivemos, meus queridos, como passarinhos em gaiolas. Não é que estamos presos, é que nós não vemos a hora de chegar na igreja e subir até o púlpito e ali sentarmos e nada fazemos. Nós temos muitas e muitas igrejas, você chega, os púlpitos estão lotados, mas o que eu como obreiro estou fazendo?
Como estou lançando a semente? Como está o meu coração, que é o solo da palavra de Deus? Estou recebendo com alegria? Ou estou distraído? Porque aqui o comentador diz que a distração e os conflitos impedem os nossos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem. Paulo falou a respeito daqueles que pelo tempo já era para ser mestre, mas continua menino. Obreiros meninos, obreiros que dão vergonha quando vão usar a palavra. Então essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. É o que eu disse. Nossos púlpitos estão cheios de obreiro, mas conversão de alma está pouca. Quer dizer, estamos num desvio de função. O objetivo da segunda parte da lição: evidenciar a importância de obedecer o Evangelho. Então, nesse ponto, nós vamos falar da importância do cristão de obedecer o Evangelho. Então, a importância de ouvir o Evangelho. Então, aí no 1 nós vamos ver o tipo ideal de solo. No 2, o tipo ideal de ouvinte. No 3, a importância de ouvir. O tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. Então não vai ser diferente conosco. Então esses são os que foram semeados em boa terra. O que ouve a palavra e recebe, e dão frutos, 30 e a outro 60 e outro 100. Então nós temos o prazer de semear a palavra de Deus em boa terra. Que nós sejamos a boa terra que o Senhor semeou a sua palavra. Porque Jesus disse que se a palavra está semeada em boa terra, nós somos luz. Nós somos luz do mundo, porque nós temos a semente do Evangelho está em nós e ela cresceu e produziu fruto, ou melhor, frutos. E agora nós temos que mostrar ao mundo que Cristo está em nós. Em Marcos 4, 24 e 21, Jesus disse: vem porventura a candeia para se meter embaixo da mesa ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador, quer dizer, para poder clarear o ambiente. Nós somos responsáveis por transmitir a luz de Cristo. Então a parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Quem ouve e obedece. Então por isso o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra. Então o trabalho não foi perdido. Jesus teve muitas rejeições. Ele foi rejeitado. Mas Jesus continuou fazendo as suas obras. Chegou um ponto, meus queridos, que um dia Jesus estava ensinando, e Jesus falando, e o povo foi saindo. Imagine você na igreja pregando e os crentes saindo, todo mundo saindo. Você perde o chão. Você fica sem jeito. Mas Jesus continuou a sua mensagem. Então, meus queridos, Jesus não teve 100% das pessoas ouvindo e crendo na sua mensagem, mas ele prosseguiu. Então, meus queridos, ele está falando que a boa semente, você vai pregar para alguns, você vai falar para alguns, vão rejeitar, vão te maltratar. Mas tem aqueles como os crentes de Bereia, que eles examinavam a palavra de Deus para ver que se estava conforme as Escrituras, e se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus. Eles fizeram
a diferença em suas vidas. Então nós precisamos fazer a diferença. 2. O tipo ideal do ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Será que nós ouvimos verdadeiramente a palavra de Deus? Será que nós que estamos na igreja diariamente, será que nós que confessamos que somos cristãos, nós confessamos que seguimos a Cristo, será que realmente nós ouvimos a palavra? Será que nós estamos procedendo como aqueles que ouviram e guardaram a palavra? Então, meus queridos, se aqueles a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raiz em seus corações. Que alegria, né? Quando nós conseguimos pregar o Evangelho, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus e que ela permanece firme, é uma alegria muito grande. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir. E termina com a seguinte advertência: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Na realidade, todos tinham ouvidos, todos poderiam ouvir, mas o seu coração estava ocupado, a sua mente estava ocupada com outras coisas. Por que não dizer que muitas vezes nós mesmos estamos com o nosso coração ocupado? E às vezes até isso pode acontecer com você, você dobra o joelho para orar. E quando você se torna em si, você vê que você está viajando em outros pensamentos. E você vai dizer: Deus tem misericórdia, eu me ajoelhei para orar, mas meus pensamentos fugiram e eu estou em outro lugar. E você vai voltar e recomeçar pedindo misericórdia a Deus. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos. Enquanto que nosso aspecto espiritual somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido. Ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus, arraigar-se profundamente, ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra, a culpa é nossa. Não foi Jesus que endureceu o coração, é nós que estamos com outros pensamentos, com outras coisas em primeiro lugar, ocupando o primeiro lugar. E aí não sobra espaço para Deus. Aí a semente sufoca, ela não consegue nascer e germinar e dar fruto. Quantos cristãos que vivem a vida toda não dá fruto, não produz fruto? Nós temos que produzir fruto. É os frutos que nós produzimos é que vai nos garantir a entrada na vida eterna. 3. A importância de o ouvir. Ao descrever o tipo ideal do solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. É o que eu venho trazendo, meus queridos. Como cristão, nós precisamos olhar se nós estamos dando frutos. Porque Jesus disse: olha, que não se pode colocar uma lâmpada embaixo de uma mesa, ou num lugar que ela não possa refletir a luz, mas você coloca num lugar que ela vai beneficiar aquelas pessoas que estão em trevas. Então esse é o papel do cristão. Como cristão nós temos que ser luz. Jesus disse: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Então Jesus não é culpado por eu ter um coração endurecido, como aquele em que as sementes foram tragadas pelas aves do céu. Jesus não tem culpa se o meu coração tem pouca terra, como aquela semente que foi lançada em pedregais, mas não achou terra para aprofundar suas raízes. O fruto vai depender da nossa resposta à palavra que a nós foi ensinada. Então é importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. Está abandonado, muitas pessoas são ouvintes.
têm a Bíblia em casa, mas eles apenas levam para a igreja, embaixo do braço, mas passa semanas e meses sem ler a palavra de Deus. Então a palavra tem que vir habitar em nós, para ser implantada em nosso coração. Ela tem que estar implantada, de maneira que se alguém roubasse, mandar queimar todas as Bíblias, mas ela está no meu coração, do meu coração, ninguém vai poder tirar. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Então, aqui o comentador desta lição, ele traz lições maravilhosas, e ele diz da responsabilidade nossa de ouvir, que nós temos que permitir que nossos corações, que nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Quer dizer, preparando o povo para ir para o céu e para ganhar outros para Cristo. Essa lição vem preparar aqueles que verdadeiramente têm sede, têm vontade de ganhar outros para Cristo. E muitas dessas pessoas que dizem que têm essa vontade estão em casa. Mas eu não sei em quem é a culpa. Se a culpa é do professor que não se prepara e não traz uma palavra com amor e com conhecimento, ou se a culpa é dela que está ocupada com os prazeres desse mundo e não tem tempo para vir à escola dominical, e aí causa prejuízo, mas alguém é o culpado. O objetivo da terceira parte da lição 1 a 3, ressaltar a obrigatoriedade de se anunciar o Evangelho. Estou falando, é imposta essa obrigação. Ele dizia: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, quando nós somos chamados, quando a semente nasce e germina em nós, nós temos que produzir, porque se ela morrer, seria só aquela semente. Então ela tem que produzir fruto. Assim como o Evangelho nasceu na minha vida, eu preciso também procurar ganhar outras pessoas para Cristo. Eu preciso levar a palavra com amor, para que ela possa ali fazer uma transformação naquela vida, e aquela vida venha compreender, ouvir e compreender a palavra de Deus. Entendendo que o comentador está deixando claro que esses terrenos pedregosos, terrenos à beira do caminho, terrenos espinhosos, não são culpa de Cristo. A culpa é do ouvinte que não abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Então, nesse tópico nós vamos ver o chamado para anunciar o Evangelho. No 1 nós vamos ver a obra da maior importância. No 2, Jesus é a ordem para pregar. No 3, a importância de pregar o Evangelho, a obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para que não ouça o Evangelho. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. A tempo, a fora de tempo, de dia, de noite, semeia a palavra. Cada coração de um cristão que realmente aceitou a palavra de Deus é um coração missionário. E cada coração de uma pessoa que não aceitou a Cristo é um campo missionário. Já dizia o grande pensador Dick Hills. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Agora todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. Através de quê? Através da palavra. Então, para isso que Cristo nos chamou. 2, Jesus e a ordem para pregar. Recordando que o Evangelho significa boas novas, boa notícia. E que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus Cristo. Todos precisam ouvir o Evangelho.
Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Então nós precisamos ver isso. 3. A importância de pregar o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. Nós não temos igrejas que ela não sai daquilo. Até tem obreiros, mas não tem semeadores. Parece que eles não se entendem. E aí o que acontece? Não faz colheita. Então é preciso, porém, saber que o que semeia a palavra o faz em todas as qualidades de solo. É o que nós fazemos. Quando estamos semeando, semeamos em todas as qualidades de solo, mas nós não conhecemos o coração humano. E muitos corações estão dentro do que Jesus disse nessa parábola: endurecidos, pedrificados, compactados. Então semeia a palavra sem observar o vento, nem as nuvens. A todo tempo você tem que evangelizar, você tem que pregar a palavra. Se o vento está soprando para cá, você prega a palavra. Se o vento está soprando de cá, você prega a palavra da mesma forma. Não olhe para o vento. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. Ocupado em semear. Quem mais semeia, mais colhe frutos. Conclusão: como vimos, atualmente somos os semeadores. Ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembremos que o nosso papel é pregar e o do Espírito Santo é convencer o pecador. Queridos internautas, chegou o final de mais uma escola dominical virtual e convido você para a próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.